2, 1. Olá, seja bem-vindo. Esta aqui é a gravação da lição da Escola Sabatina, o nosso comentário semanal aqui do nosso distrito do Parque Arariba. A gente está aqui junto hoje com dois convidados especiais e você aí das igrejas já conhece eles, obviamente. Essa daqui vou colocar na tela, tá? Essa daqui é a Marcele Teófilo, esse daqui é o Henrique Westphal. Eles estão dividindo a Bíblia com a gente nas nossas igrejas durante essa semana de oração. A Marcela aí no Jardim Catanduva, o Henrique aqui no Parque Arariba, e nós temos uma outra convidada que eu vou trazer outro dia para cá, mas essa aqui tá mais difícil de conseguir, a professora Eunice. Eu vou colocá-la também um dia da nossa lição da Escola Sabatina. Por falar em lição da Escola Sabatina, esse aqui é o terceiro sábado da lição da Escola Sabatina. Eu repito para você, e repito, eu só uso a lição da Escola Sabatina no meu dispositivo, ou no tablet, ou no celular. Você não precisa ter vergonha de usar onde você usa. Olha ali a Marcele com a lição física, olha ali o Henrique também com a lição. Olha, ele tá usando em inglês, ó, que chique. Ele tá com a inglês ali e também a outra em papel. A gente pode usar de várias formas. O importante é que você esteja ligado na lição da Escola Sabatina, porque querendo ou não, é o que dá pra gente unidade à nossa igreja. É isso que nos ajuda a pensarmos a mesma coisa, a planejarmos coisas iguais, e isso nos ensina sobre teologia. Vamos combinar aqui o quanto é importante saber sobre teologia. Sabe aquela frase de Jesus quando ele fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? A verdade é ele, ou seja, estudando teologia a gente conhece sobre Jesus, sobre as doutrinas, sobre um monte de coisa. A lição da Escola Sabatina desse trimestre está falando sobre ferramentas, sobre formas de compreender a palavra de Deus a partir das profecias, e por isso você é convidado a estudar junto com a gente, combinado? Eu não combinei com eles aqui, mas eu vou fazer assim, ó. Um deles ora agora, outro deles ora no final, combinado? Acho que você, Marcelo, ora agora, o Henrique ora no final, e a gente então vai bater um papo aqui sobre essa lição da Escola Sabatina. Essa aqui é a terceira lição da Escola Sabatina. Então eu vou convidar aqui, Marcele, por favor, dirige pra gente uma oração, pra gente começar esse momento especial, buscando a Deus para poder falar sobre ele, combinado? Combinado, pode deixar, pastor. Oremos. Querido Jesus, muito obrigada porque tu nos trouxeste até aqui neste momento, o Senhor nos uniu e estamos aqui para estudar a tua palavra. Que tu possas nos usar para que possamos realmente entender o conteúdo, possamos passar esse conteúdo de uma forma fácil e que ele possa enriquecer não só a nossa vida espiritual, mas a vida espiritual de todo mundo que vai ver esse vídeo. Que o Senhor esteja conosco, que o teu Santo Espírito venha, abra as nossas mentes e os nossos corações. É tudo isso que nós te pedimos e te agradecemos no teu doce santo nome. Amém. Amém. Deixa eu perguntar aqui, Marcele, já que você está na tela aí, me responde. Você está em que ano da faculdade de teologia mesmo? Eu estou no segundo ano, pastor. Legal, muito bom. Dá um trabalhinho estudar esse negócio aí, mas é muito bom, tá? Só para te contar. Henrique, vocês estão na mesma sala, né? Se eu não me engano? Isso, segundo ano. Muito bom, segundo ano. Que Deus abençoe vocês aí. Dá um trabalhinho, mas é muito bom estudar esse negócio aí, tá? Estudar sobre Jesus é bom demais. Sejam muito bem-vindos. Que bom que a gente pôde ter essa semana junto com vocês. Esse vídeo vai aqui no final da semana de oração. Você provavelmente deve estar pronto para assistir ou o último dia da nossa série de estudos ali nas igrejas, ou então você está na sua casa, ainda na sexta-noite, estudando sobre a lição da Escola Sabatina para passá-la ou para estudá-la nesse último sábado. Então se prepara, porque é muito importante falar sobre isso. Então vamos lá. Vamos falar sobre casamento? Porque a lição da Escola Sabatina falou sobre casamento essa semana. E existem muitas coisas que são muito importantes no casamento, e principalmente a imagem, o que o casamento representa na Bíblia, na palavra de Deus. Quando eu vou para a Bíblia, lá em Apocalipse 19, no verso 9, um negocinho chamado verso para memorizar, ou verso áureo, para mim que sou dos primórdios, de muito tempo atrás. Apocalipse 19, no verso 9, fala assim, ó: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Deus, ele está chamando a gente para estar nas bodas do Cordeiro. Mas espera aí, o Cordeiro não é Jesus? Então que história é essa? Jesus estava casado aqui na Terra? Porque tem muita gente que fala isso, não tem? Tem gente que fala que Jesus era casado, inclusive com Maria Madalena. Tem, os hereges falam isso aí. E agora, vamos lá. Quem de vocês me resolve? Vocês aí que estão estudando teologia, não sou eu. Então me fale aí, que Jesus era casado? Que história é essa de casamento? Me ajuda.
Henrique, você é casado, você puxa. Não, mano. Então, é verdade, sou casado. Inclusive, amanhã eu faço 8 meses de casado, por regular de Deus. Eu vi um amém. Amém. Jesus salvou, Henrique. Ô, glória! Sangue de Jesus tem poder. Isso é um sentido figurado, né? Uma metáfora que faz o. Uma metáfora que ela tenta exemplificar profundamente a intimidade de Deus com o seu povo. Então, ele é o cordeiro, mas também, como está em Apocalipse, nós somos a noiva e o noivo, que é Jesus, volta para nos buscar e temos casamento espiritual com ele. Então, ali está falando uma parte mais metaforando, para que nós possamos entender o contexto ali do cordeiro que morreu por nós na cruz, mas ao mesmo tempo é nosso noivo. Nós, como noiva, seremos resgatados, estaremos diante da aliança das bodas do cordeiro. Completa aí, Marcelo. Mas ele era casado? Marcelo? Não é. Ué. Ele respondeu, mas ele não respondeu. Mas, de acordo com aquilo que a gente tem nos 4 evangelhos, a gente não tem relato em momento algum na Bíblia, né? A Bíblia que a gente tem, não é falado que Jesus casou, que em algum momento ele tomou para ele alguma mulher. Né? Então, com base na Bíblia, a gente acredita que Jesus foi solteiro e que ele ficou solteiro a vida inteira. Ele se dedicou plenamente para o ministério, né? E não tem nada a ver com o pessoal que acha aí que tem um chamado para ficar solteiro a vida inteira e tal. Não tem nada a ver com isso, tá? Por favor. Jesus não teve um momento de casamento porque não era a função dele aqui na Terra. É muito legal. O propósito eu acho muito legal quando eu entendo os primórdios, né? A lição da Escola Sabatina semana passada falou sobre Gênesis, né? Então eu vou lá para o princípio. Jesus, quando nasce aqui na Terra, é colocado aos pés de Maria, a mãe dele, e ela ensina ele segundo a letra sagrada. Então ela abre a Bíblia e fala: filho, você veio para isso. Aqui tá a profecia sobre você. O anjo apareceu para mim. Aqui, ó, essa profecia é você, tá vendo? Ó? Então ele entende qual é o caminho dele e, obviamente, Deus, o Espírito Santo, Deus o Pai e o Espírito Santo eles tinham um contato genuíno, de alguma forma mais claro do que a gente tem, porque era o próprio Jesus aqui na Terra, e aí ele ficou claro para ele que não era essa a função dele, ele não deveria se preocupar com o casamento, né? A gente se preocupa com tanta coisa que às vezes acaba afastando a gente de Deus, né? Exemplo muito, muito forte, que eu acho que é importante, que eu gosto de trazer aqui sempre, eu já repeti algumas vezes esse texto, quando a gente lembra de que como é que é o nome dele? Abraão, Deus pede para Abraão para devolver o filho dele, como se ele, na morte do filho, estivesse devolvendo o filho, porque o filho começou a tomar o lugar de Deus. Então, não faz nenhum sentido eu colocar um objeto que eu ganhei no lugar de Deus, e isso é muito importante a gente sacar, né? A gente entender que nada deveria tomar o lugar de Deus. Então, Jesus não era casado, essa não era a função dele. Então, que história é essa? Que assunto é esse ao falar sobre casamento? Que alusão era essa? Vai, me ajude aí. Cara, assim, a lição ela vem trazendo pra gente os pontos de vista, as ideias atuais sobre o casamento, o que acontece com o casamento atual. Mas, ao mesmo tempo, ela vem, acho que na segunda, entre domingo e segunda, ela deixa claro sobre a aliança que existe no casamento. Mas no casamento do pai com cada um de nós. E aí, até queria frisar num ponto aqui no dia de domingo, muita gente não entendeu. Eu vou começar por domingo já pra gente já ir direcionando. Porque quando eu paro para pensar na palavra casamento, eu fico refletindo que não tem como fazer um casamento de uma pessoa só. Tem que ter 2 pessoas. E tem que haver 2 pessoas dispostas, uma com a outra, se unir. Igual realmente a lição aborda, o termo, até a imagem aqui na minha lição tá aliança, né? Uma aliança com a outra. Porque é a junção. E aí começa na introdução, uma só carne. E isso não entrava na minha vida. Até eu entender quando eu parei para pensar assim, pô, por que eu tô casando? Por que eu quero casar com ele?
E aí eu fui pensando nas coisas boas, né, e naquilo que eu tinha com ela. Eu falei, nossa, a minha relação com Cristo é parecida, porque eu peço para ele tal coisa e aí ele me fala não, e aí eu fico de birra e picuinha com ele, mas depois eu volto para ele e falo, Senhor, desculpa, eu vacilei. E aí Deus fala, eu sei que você vacilou, mas ainda te amo, filho, ó, tá aqui, ó. Esse é o caminho, vai indo por ele. E no casamento também é assim. Não é um dominar o outro, mas é um estar ao lado do outro apoiando, e as coisas vão seguindo juntos, né? E aí eu achei muito interessante esse parâmetro que a lição traz. Você sabe que eu brinco com todo casal que me procura pra fazer o casamento? Eu falo assim, olha, eu sei que você, noiva, tem que chegar antes, tá? Porque eu sei que ele só tá lá pra você poder entrar de branco no casamento. E tem alguns casamentos que são mais ou menos assim, tá? Não é que os dois estão lá comprometidos e tal, não. É só a noiva que quer casar. O cara tá lá obrigado, e se ele não tivesse, ele ia casar igual. Entendeu? Ele só tá lá porque tem que ter um noivo, senão eles não casavam. Mas com Deus não é assim, né? Eu acho que isso é muito legal, porque Deus, ele, apesar de não precisar da gente, e é o caso contrário, né? Não é que a noiva não precisa do homem, e eu sempre brinco com isso que eu acho muito engraçado, a força que as noivas estão querendo, e às vezes tá o cara lá, tá bom, né? Vou casar. Agora, quando é com Deus, é ao contrário, né? Porque Deus se posiciona como um marido que quer ter o casamento. E a gente vai chegar num momento ali que parece que a gente é o outro lado, é a esposa que não quer estar no casamento, né? Mas que tipo de união é essa, hein, Marcele, que Deus convida a gente para fazer, já que ele tá convidando a gente para se casar com ele, não é isso? E eu acho que essa união, primeiramente, ela vai ser. Ela é metafórica, como o Henrique estava falando, como o pastor já falou, mas ela mostra que Deus ele é extremamente didático, né? Então, assim, quando a gente pega Jesus, o ministério dele, dá para citar qualquer uma das parábolas dele aqui. Por que quando ele fala sobre um semeador saiu a semear? Porque as pessoas que ouviam ele sabiam que um semeador era uma profissão real. Então, era uma imagem clara, as pessoas sabiam, um semeador. Não era uma coisa assim, fora do contexto deles, né? Jesus, ele traz ilustrações, o bom pastor, o samaritano, são ilustrações reais. E aí, dentro dessa mesma didática, Deus, ele dá o casamento de presente para o homem. A gente vai ver, né, tem toda uma estrutura entre o casamento e o sábado, que são as duas instituições que Deus dá no Éden de presente para o homem. E ela representa exatamente Deus de novo sendo didático e dando um exemplo físico, claro, e concreto do que ele quer que seja o relacionamento que nós tenhamos com ele. Então é do tipo, Deus chegando e fala assim, Adão, o relacionamento que eu quero que você tenha comigo é o relacionamento que você tem com Eva. Então, tudo que você vai fazer com Eva, toda a intimidade que você vai ter, eu quero ter essa mesma intimidade com você, né? E a lição trouxe esse exemplo, né? Explicando isso, o que é essa metáfora do casamento. Quando a gente fala da questão da intimidade, o auge do casamento é a intimidade sexual, né? E dentro desse ponto, quando a Bíblia fala assim, fulano conheceu a mulher, e Adão conheceu sua esposa, e alguém conheceu alguém. Esse conhecer, e sendo bem teologando agora, né, o verbo no hebraico conhecer é yadá, e não é qualquer tipo de conhecer, é um conhecer não só íntimo, mas é um conhecer de experiência, é uma vivência, é uma coisa concreta. E Deus espera que a gente tenha exatamente isso com ele. Só que para ficar mais claro, é aquela coisa, eu expliquei. Vocês não entenderam? Então peraí que eu vou desenhar. Aí Deus usa o casamento para desenhar isso na nossa vida. Eu acho que essa é a ideia, né, que Deus traz com o casamento. Acho isso muito legal, eu posso puxar alguns pontos aqui, né? Eu lembro, algumas vezes eu já preguei nas igrejas falando sobre isso, e acho que é legal a gente relembrar aqui, o pensamento hebraico, o pensamento, na verdade, oriental, é diferente do nosso ocidental. Eu brinco dizendo assim, que a gente, para conhecer uma coisa, a gente precisa de 10 mil livros ou milhões e milhões de páginas para poder esmiuçar aquilo em detalhes, tentar pensar pela filosofia como eu conheço aquilo. Eles não, eles experienciam.
Então, a experiência é o sentido do conhecer. João 10, e eu lembro esse texto que eu repito em algumas casas por aí, João 10, 27, fala assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse conhecer não é no sentido de, eu sei o nome dela, eu sei o nome dele, eu conheço, eu vi de vez em quando, não. Eu estava junto, eu andei junto, eu sofri junto, se teve algum problema com ele, teve comigo também. Então, Deus conhece, o conhecer é o experienciar. Isso é muito legal. Por isso, Deus, ele convida a gente para estar nessa união de uma só carne. Ou seja, o que o outro sente, eu também sinto. E aí eu achei demais uma das frases perdidas aqui na lição de domingo, que diz assim, um casamento duradouro e marcado pela fidelidade, esse era o ideal de Deus ao criar o ser humano. Mas era o casamento com quem? Porque tudo bem, a primeira coisa que Deus faz quando Adão e Eva se veem é casar os dois. Lembra disso, né? Porque Adão olha e fala assim, nossa, essa daí é a mulher? Cara, ele fala desse jeito, porque se você ler o texto bíblico, é isso que ele faz. E aí Deus fala ele assim... Ele faz a primeira poesia. O negócio foi tão bom que ele virou poeta. No minuto ele vira poeta. E é legal que essa poesia é exatamente o que a gente repete hoje nos casamentos. Porque o osso dos meus ossos, carne da minha carne, é uma alusão... Melhor, nós fazemos uma alusão direta quando a gente fala assim, você aceita ela na saúde, na doença? Osso, carne. Então, o que é forte e o que é fraco. Na riqueza, na pobreza, na felicidade, na tristeza. Então, a gente coloca pontos poderosos, pontos fortes como ossos, pontos fracos como carne. Ou seja, essa alusão que a gente faz remete a essa primeira poesia. Ou seja, ele ficou de boca aberta e já se apaixonou. Era o crush dele quando ele bateu o olho. E quando ele dá o crush nela, pra quem não sabe, crush é tipo, ele dá a paixãozinha. Ele dá a paixãozinha nela, ele já se coloca para casar. E Deus tá ali junto. É o Jesus quem tá junto, criando Eva, logo depois de criar Adão. Então ele casa os dois. E agora ele fala assim, agora vocês se cuidem. Um cuida o outro com fidelidade. Então vocês precisam estar juntos. Deus nunca chamou a gente para estar num relacionamento aleatório. Ele chamou a gente para estar num relacionamento real com ele. Isso é muito legal da gente pensar. Pode falar, quem ia falar aí? Quem vai? Eu. Não. Fala. Pode ir. O Henrique, então vai. Complementando isso que você falou com relação à lição de domingo, eu fiquei pensando sobre isso de Adão e Eva, porque quando eles casaram, eles eram perfeitos. Então, não tinha pecado até ali. Então, era o ser humano no seu mais alto 100%. 100% de beleza, 100% de inteligência, 100% de corpo físico. Não tinha pecado. E aí, Adão olha para Eva e fala assim, uau, que linda, que beleza, que formosura. E ele se apaixona. E aí eu fiquei pensando, trazendo para os dias de hoje, que a gente, por exemplo, eu casei recentemente, mas eu tenho certeza que o senhor aí lembra do dia que a Dani estava linda no casamento. Tipo, se já estava lindo daquele jeito, imagine sem pecado, sabe? Já estava linda nesse dia. Elas estavam lindas nesse dia específico. Eu fiquei pensando, imagine quando Jesus voltar para resgatar a sua noiva e ela ser transformada e ser uma noiva perfeita agora, para a gente ter um casamento celestial. Cara, isso vai ser tremendo. Vai ser muito bonito. Porque restaurado, puro, fora, assim, longe do pecado como um todo, mas agora tendo a presença do noivo ali constantemente. Que é isso, sabe? Eu sei que a Marcele vai... É isso mesmo. Eu sei que a Marcele ainda vai falar, mas eu vou continuar daqui a pouquinho o que o Henrique colocou aqui, tá? Então vai. Vai, Marcele, por favor. Não, eu só queria fazer um parênteses, né? Dentro disso, o ideal de Deus. E eu acho engraçada a forma como que a Bíblia ela vai trabalhar essa construção do que é o ideal de Deus, porque, ela apresenta o ideal, e aí ela vai apresentar tudo que não é ideal. Tanto que se a gente for pegar todas as histórias bíblicas, quando tem mais que uma mulher, deu ruim. Não tem ninguém que teve duas mulheres e que ele tinha uma vida feliz e saudável e ele não queria bater a cabeça na parede constantemente. Não, politeísmo não. Politeísmo não. Como é que é? Poligamia. Múltiplos, poligamia. Não tá nos planos de Deus. Ele permitiu por algum tempo porque... cultura, vamos lá, é isso aí. É o que dá pra fazer agora. Mas isso nem nunca foi o plano de Deus, real, é isso aí. Né, porque a estrutura da família, como a gente vai ver também,
Eu li uma frase na lição, já não sei se foi no comentário, se foi na lição mesmo, que falava que a ideia a felicidade que um homem e uma mulher experimentam no casamento é para ela ser um reflexo do céu, um reflexo daquilo que a gente vai viver lá em cima. Então, essa ideia por que né, não dá certo fora do ideal de Deus? Porque Deus, ele quer que a gente seja feliz. Então, eu ouvi uma ilustração, acho que era até do pastor Alexandre Martins, muito tempo atrás, na Semana Jovem que ele fez na Igreja da Alvorada, que ele falava, Deus, ele fez o manual de instrução. Ele fez o carro. O carro é o ser humano. Vem com o manual de instrução. Você tentar fazer ele funcionar sem ler o manual, mas talvez você não vai descobrir todas as funções dele. Então ele deixa o manual de instrução porque ele quer que a gente seja feliz. E se a gente seguir, confia que vai dar bom. Aí vai dar certo, né? Isso aí. O Henrique comentou aqui, eu concordo plenamente, tá, Marcelo? Esse é realmente o caminho. Se nós seguirmos o caminho que Deus colocou, vai dar certo. E eu acho que é por isso que eu posso puxar o que o Henrique falou também, quer ver? Ó? A lição de segunda-feira, ela falou assim, a bela noiva. É interessante quando o texto de Ezequiel ali, do versos 4 até o 14, ele é citado, porque a noiva não era bela porque ela era bela, mas porque Deus se coloca cuidando dela para que ela se transforme numa pessoa bela. Então, não é a maquiagem, não é um vestido bonito, não. Ela foi transformada, cuidada, preparada. Se você começa a ler aqui, dá tristeza quando você começa a ler esse capítulo 16, porque fala do nascimento, fala que ela não tinha ninguém que cuidasse dela, nem mesmo o cordão umbilical foi cortado, ela foi jogada, não deram um banho nela, não enxergaram com sal, que eram os tratamentos ali iniciais, né, do recém-nascido, e todos os cuidados, nada aconteceu com ela. Ela foi largada, era como se fosse obviamente uma pessoa totalmente rejeitada ou alguém que vivia na rua e ninguém tinha cuidado com ela, nasceu numa situação horrorosa. Só que quando Deus assume ela, e é o papel de Deus aqui em Jeremias 16, ou Ezequiel 16, perdão, ele assume e a transforma numa pessoa bela. Então, eu não estou falando sobre uma coisa física aqui. Eu estou falando sobre Deus apontando para uma situação espiritual. E a lição, ela puxa exatamente isso, né? Quem era o povo de Israel? E eu brinco toda vez que a gente vai assistir uma série aqui que fala sobre o povo de Israel lutando e tal. Tem uma, não sei nem onde, que acho que é o rei Davi. Acho que é a casa de Davi, uma dessas séries assim, que a minha esposa estava assistindo aqui outro dia, e eu parei um pouquinho para assistir, eu tava correndo com a semana de oração, não consegui assistir nada, mas eu parei um pouquinho, aí eu vi o povo de Israel. O povo de Israel, não sei se eles relatam perfeitamente, mas dá para ver que eles só carregavam paus e pedras para brigar. E os outros vinham com armaduras de metal fundido, lanças, espadas e tal. Tanto que, se você lembrar aí, quando Davi enfrenta Golias, só tinha uma armadura naquele exército. Você lembra de quem? Do rei Saul e do filho dele, Jonatas. Duas armaduras. E o resto? Pau e pedra. Pega o que tem aí e vão brigar. Serão as batalhas. Tanto que o deboche de Golias é exatamente esse, né? Ele vira para Davi, o deboche você vem com paus e pedras. Paus e pedras, exatamente. Então, era assim que eles brigavam, era assim que eles avançavam contra os outros povos e eles sempre ganhavam. Mas não é porque eles ganhavam, porque eles eram bons, ótimos jiu-jiteiros, ou sei lá, que eles aprenderam Krav Maga, que você não precisa de nenhuma arma na mão para. Não, eles só venciam porque tinham Deus. Aqui tá a alusão de Ezequiel 16. Porque o que Ezequiel 16 está falando é assim, ó, você não se tornou bonita como igreja, como povo, porque você é boa, porque você é poderosa, porque você nasceu e vamos lá, empoderamento feminino pra gente, que somos a igreja, né, por favor, empoderamento feminino pra gente. Não é isso. Nós somos poderosos porque Deus nos transforma em poderosos. Davi não venceu Golias e os outros 4 irmãos porque ele era poderoso. Não, foi Deus quem absolutamente guiou aquela pedra para que acertasse no milímetro certo para derrubar o gigante. Da mesma forma, todas as outras ações contra o povo de Deus. Eu posso lembrar aqui da batalha... Fugiu o nome do lugar. Onde Moisés precisa ficar com os braços levantados para que
o povo vença. Mas não tem problema, não precisa lembrar o lugar, não. Os amalequitas. Isso, contra os amalequitas. Da mesma forma, quem venceu aquela batalha? Foi o povo de Israel? Não. Se Moisés tinha que ficar com os braços levantados para que então o povo vencesse, não eram eles que estavam vencendo. Percebe que, da mesma forma, o povo de Israel vai sendo guiado e eles não percebem que estão exatamente sendo descritos em Ezequiel 16. Não é assim com a gente também? E o que eu acho legal disso, pastor, é essa mesma ideia da ilustração de Deus sendo didático. A história de Gideão, por exemplo, de Jericó, tipo, Deus ele fala, não, vocês não vão precisar de arma. Vocês vão pegar uma tocha, um cântaro, e vocês vão bater, quebrar o pote e acender a tocha. E quem ganhou? Não foram eles, foi Deus. E aí? Quem venceu a guerra? É legal, na história de Gideão, ele fala assim, vão, porque eu vou entregar o povo a vocês. Eu vou vencer a guerra. Então, é muito simples. Eu tô usando exemplos de guerra porque pra gente são bonitos, né? A gente conta pras crianças as histórias de guerra e tal, como se fossem... São coisas bonitas que Deus venceu, mas não se liga o conceito colocado por trás disso, né? Vou citar aqui Ezequiel 16:14, tá lá na lição. Você era perfeita. Vou ler do começo, vai. E ocorreu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. E aí, de onde vem a beleza do povo de Israel? De onde vem a beleza do povo de Deus nos nossos dias? Será que nós somos o povo mais organizado? A igreja mais top de todas que pode resolver todos os problemas? Será? Então, pode falar, por favor. Uma coisa que eu observo é que, por exemplo, o povo tinha seus defeitos e não era uma noiva bonita, assim, a mais bela, talvez a mais perfeita, era imperfeita, mas por estar revestida do manto de Deus, ela se tornava, e ao mesmo tempo ele trabalhava com ela para que ela continuasse sendo bonita cada vez mais, mas a gente vê um cuidado de Deus ali com o seu povo, em guiar, em preparar, em orientar, todas essas coisas que no final, para os povos que falam, nossa, como eles são bonitos, mostra o cuidado de Deus até nos mínimos detalhes, porque eles viam o todo, né? Eles não viam as pequenas coisas que Deus fazia para que a nação continuasse sendo bonita, continuasse tendo aquela beleza sendo perfeita, né? E aí a lição fala que as nações comentavam sobre ela porque Israel era noiva do Senhor. E aí fala de Deus, né? E Deus disse, você era perfeita por causa do meu esplendor e eu tinha posto sobre você. E hoje em dia as pessoas olham pra gente e tipo, isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com vocês. Mas a pessoa olha assim e fala, nossa, você é diferente, você tem algo de diferente. E eu perguntei, o que é que eu tenho de diferente? Ela falou, não, parece que você é crente. Aí eu, obrigado, agradeci a pessoa e tal. Mas por quê? Não porque eu sou bonito, longe de mim. Porque nós estamos refletindo a imagem de Jesus para essas pessoas, e nós estamos sendo revestidos pelo Espírito de Deus. E aí a gente acaba transmitindo uma imagem de segurança, de amor, de beleza, no caso no sentido não é perfeição a palavra, mas é uma beleza diferente, que as pessoas conseguem perceber, igual as outras nações percebiam, porque eles estavam constantemente pelo manto e esplendor de Deus. É de representar alguém, acho que é nesse caminho, viu, Henrique? Ao invés de nós sermos alguma coisa, nós estamos representando alguém, talvez por isso a gente possa assumir esse papel de destaque que é dele, não é nosso, né? Acho interessante, para puxar o link do próximo dia, já que nosso tempo voa, que a gente observe agora o verso 15 do capítulo 16. Ezequiel 16, no verso 15, ele fala lá, mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama e prostituías-te a todo que passava para seres sua. É muito duro, né? Você comparar alguém com
uma prostituta, com alguém que precisa se rebaixar a esse ponto, né? Se bem que, fazendo um parênteses bem triste aqui, ultimamente nem mesmo esse tipo de trabalho parece que é ruim, porque tem pessoas que se colocam nesse trabalho ultimamente, não porque precisam, mas porque querem fama, porque alguma coisa assim, né? Bom, volta do parênteses aqui, essa é uma outra conversa para outra hora. Mas é interessante como a descrição do povo de Israel é exatamente essa, porque eu me lembro de uma vez ouvindo um programa que eu gostava pra caramba, nem sei se tem ainda na Rádio Novo Tempo, chamado Contra a Cultura. Era o comentário da lição dos jovens, e ali eles explicavam de um jeito tão legal, assim, que abria minha mente, abria meu coração, eu conseguia falar assim, nossa, como Deus é realmente poderoso. E ali eles comentaram uma vez, eu acho que foi o Isaac que comentou assim, dizendo, uma vez o povo de Israel começou a falar assim, nossa, como eu queria ser parecido com aquele povo lá. Eu queria muito poder adorar outros deuses, eu queria muito poder gostar das outras coisas, eu queria muito ter esse tipo de culto, assim, de outros deuses, como prostitutas e prostitutos, como é que é? Religiosos ou cultuais. Eu queria muito ter esse tipo de comportamento. E eles insistem tanto com Deus, mas tanto com Deus, de quererem se parecer com aquele outro povo, ou com aquela outro jeito, que Deus então tem que falar para eles, então tá bom, eu te amo tanto, mas tanto, que quer saber? Eu vou deixar você ir para um lugar onde tem um monte de gente que gosta disso aí também. Sabe onde é? Babilônia. E eles precisam ir para Babilônia. Por que eles vão para Babilônia? Por que o povo de Israel vai para Babilônia? Não é porque Deus é mau e tá castigando eles, não tem nada a ver com isso. Eles só são levados para Babilônia porque a escolha do povo é ir para Babilônia. Eles escolhem não estar no caminho de Deus. E eles estão tão longe do caminho de Deus que eles são levados para a Babilônia, obviamente, como escravos, sofrem e tudo, mas se passa um tempão lá dentro da Babilônia e o único que se lembra de Deus é... Quem era mesmo? Um profeta? Daniel. Era o único que se lembra, que começa a orar, dizendo, Deus, as suas profecias, nos leva de volta, tá na hora, olha só, o tempo tá passando. O resto do povo tinha se acostumado, o resto do povo tinha se habituado à tal da prostituição que Deus coloca como nome em cima do povo dele, né, que deveria ser o povo dele. Deixa eu puxar para os nossos dias aqui, a gente tem que falar sobre Oséias, mas eu acho que é a nossa descrição clara, o nosso povo, a nossa nação, o nosso jeito de ser crente, não cristão, crente, é exatamente a descrição do que acontece com Oséias, com a esposa de Oséias. A gente continua indo beber em fontes que não são de Deus. E é por isso que a gente continua... será que essa imagem eu posso falar? Eu lembro de um jornalista agora falando outro dia aí, chafurdando no estrume, ou chafurdando naquele líquido que sai do lixo, sabe? Porque parece que a gente tá nisso, a gente ao invés de ir pra glória de Deus, a gente tá voltando pro lixo, pras coisas ruins, porque a gente aceita ser usado, ou então se habituar com as coisas do mal. Sentem isso? Percebe que é isso que algumas vezes nós estamos fazendo, porque nós estamos rejeitando a Deus? Ou não era isso que acontecia com a esposa de Oséias? E além disso, eu acho que não é só essa questão também, claro, é o chafurdar no lixo, é o querer tudo que é ruim para sua vida, você quer aquilo, que é uma coisa que nem sequer é lógico. Uhum. Mas é também essa ideia, o que ela estava trocando, né? Ela estava trocando um lar, ela estava trocando um marido que amava ela, depois vai aparecer criança no meio da história de Oséias, e ela troca a família dela por momentos banais de prazer, né, como prostituta nessa figura, e muitas vezes nós fazemos isso. A gente troca um relacionamento duradouro, uma família estruturada, que é o que Deus está oferecendo pra gente no relacionamento com Ele, a gente troca tudo isso por alguns momentos de, né, abre aspas, uma paixão calorosa, e tá, acabou a paixão calorosa, o que sobra? Não sobra nada, né? E infelizmente a nossa vida cristã, nossa vida crente, ela tem sido um reflexo disso. A vida crente, né? Porque o cristão não vive isso. O cristão ele está imitando a Cristo. Esse é o chamado, né? Porque nós precisamos imitar a Cristo. Vou puxar o último parágrafo aqui da lição de terça-feira.
falando ali sobre a esposa de Oséias, né? Eu falei sobre Babilônia, citamos aqui, né, sobre a história de Oséias, e não dá tempo de a gente falar mais sobre ela, mas a lição citou o livro de Apocalipse, no capítulo 18, no verso 4, onde Deus, ao chamar a gente para sair da Babilônia, ou seja, o povo dele para sair da Babilônia, ele fala assim: ouvi a voz dos céus que dizia: sai dela, povo meu. O povo meu é muito importante, porque ele não está chamando qualquer gente, ele não está chamando qualquer um, ele está dizendo que nós sempre fomos o povo dele, e nós depois, obviamente, que a mensagem do evangelho é pregada a todo mundo, nação e povo, nós aqui nos tornamos esse povo de Deus que assume o lugar do povo de Israel, não mais como uma nação agora, mas como um povo espalhado por todas as terras, e agora a gente aqui está no lugar de ser chamado de sai dela, povo meu, ou seja, nós somos Jesus, e ele lembra a gente do título de propriedade, né? Obviamente que nós temos que assumir quando nós aqui aceitamos o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, que talvez demore pra gente a entender que a gente precisa ser chamado de longe para participar desse casamento, né? Para participar do caminho de Jesus. Sim, eu observo também, pastor, que tipo, aí na igreja, nós hoje como igreja, somos muitas vezes como Gomer. Simplesmente. Porque Deus vem, fala, levanta, por exemplo, levantou profetas, levantou Ellen White para falar para o povo. Ela escreveu um monte de ensinamentos importantíssimos pra gente, e a igreja tá nem aí, às vezes. O pessoal não tá nem aí pra ela, quanto pra mensagem da Bíblia, e se afasta do caminho de Deus, e aí Deus... é muito bom esse comparativo. Vem com toda a paciência, volta, paga o preço, resgata a gente, nos dá perdão, e a gente cai em si no nosso eu como igreja, dá 6 meses, tá tudo igual de novo. Eu vejo uma paciência tremenda da parte de Deus, assim como Oséias teve. Pô, eu amo, independente do que você faça, eu te amo por completo. É um amor ágape, né? Ágape ou agapem, depende como é que você quiser interpretar. Tem problema, bombei na primeira vez essa matéria e depois eu passei. Mas é o amor de Jesus, esse é o amor completo, sim. Não, e só para completar essa ideia do Henrique, eu acho que para nós é um pouquinho pior do que era para as 10 tribos para quem Oséias fala, porque, de novo, com Oséias, Deus faz toda essa situação com Gomer, com os filhos, a família do profeta, para ser didático. Tipo, estou tentando explicar uma coisa, estou tentando desenhar. Perfeito. Para nós hoje, o desenho é um pouquinho pior, é Jesus na cruz. Esse é o custo, esse é o preço, né? Aproveitando a deixa da Semana Santa, que amanhã é sexta-feira da Paixão, como o mundo conhece, o preço dessa infidelidade conjugal, o preço da gente quebrar a aliança que Deus deu pra gente, é a morte do filho dele, é a morte de Jesus, né? E pensando nisso, que a morte de Jesus é o que custou de uma aliança quebrada, a gente tem nessa morte a restauração da aliança, a nova aliança começa ali, né? Então não teria outra forma de Deus ilustrar o amor dele, o que é que ele quer viver com a gente, como ele mostra quando ele põe o filho dele na cruz para morrer por nós. Sim, com certeza, com certeza. Eu preciso puxar, lindo isso, quando eu entendo o amor de Cristo, é exatamente ele vindo por alguém que não queria que ele viesse. Entendeu? Ele veio para o meio do povo, e João deixa claríssimo isso, ele veio para o meio dos seus, e os seus não o receberam. Viu como que a Bíblia eu chamo de louca, no sentido de como ela vai se completando? Quando a gente conhece a Bíblia, Deus e o Espírito Santo obviamente vai fazendo pra gente o link, e nós vamos então juntando pedaços que eles fazem sentido, e é assim que a gente compreende a profecia e todo o resto, porque a Bíblia vai se explicando com os conceitos, com as ferramentas que nós temos. Eu preciso mudar agora para quarta-feira. Na quarta-feira tem ali então a história de Isaac e Rebeca. E é legal, né, como Deus prepara cada coisa, né? Na Gênesis, no capítulo 24, quando a história está acontecendo, Abraão, já velho, prepara o casamento de Isaac.
Isaac, o filho da promessa, o filho principal. E ele fala assim, cadê? Do verso 3. Para que eu faça jurar pelo Senhor, o Deus dos céus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaac. Que tipo de cuidado é esse daqui? Xenofobia, não é não? Hoje em dia, sim. Não é isso? Porque ele estava dizendo, ó, não pode casar com esse povo aí. Então, xenofobia, é isso? É porque assim, não era bom, não era um povo bom para se casar. Então, era melhor que ele desse essa advertência, mesmo ela parecendo exclusivista, do que não ter essa advertência e casar com uma mulher e ele acabar se corrompendo. Uhum. A lição deixa clara que assim, não era xenofobia. O que ele estava dizendo não tinha nada a ver com o povo, não tinha nada a ver com nacionalismo, não tinha nada a ver com qualquer tipo de não quero porque a cor da pele é diferente, porque nasceu em outro lugar, não. Tinha que ver com teologia. Tinha que ver com eu vou colocar o meu filho, que é o filho da promessa, junto com uma outra mulher que serve a Deus. Esse é o ponto. Não é interessante? Porque Deus faz com que Abraão aqui faça um passo no sentido de nós vamos proteger o caminho perto de Deus, porque esse é mais importante do que qualquer outra coisa. Pastor, posso fazer um paralelo com isso hoje em dia? Claro, Henrique, vai. É a mesma questão que eu vejo do povo, nosso povo, cometendo o jugo desigual. Tipo, tratando o jugo desigual como algo normal e coisa do passado. Mas, ao mesmo tempo, eu paro para refletir que o mesmo exemplo que está aqui, sobre esse cuidado teológico, essa questão da história e tudo mais, a gente está se perdendo isso. Porque, vou casar com ela porque eu amo e gosto, e é isso. Eu não vou colocar minha religião em primeiro lugar. Quando eu entrei na igreja, eu aprendi pelos anciãos da igreja, né? Quando eu era menor, Henrique, você tem que procurar uma mulher que ela seja da igreja. Que primeiro ame a Deus, depois que ela seja da igreja, para que no futuro a sua descendência não sofra com os problemas do jugo desigual e vocês não quebrem aliança com Deus. E aí me traz muito esse texto aqui, sobre ele preferir que ela não se casasse, porque o povo cometia e se envolvia em falsas adorações e adoravam outros deuses. E não seguiam os preceitos corretos. E aí, quando eu paro e penso sobre isso, eu falo, isso faz total sentido, porque o nosso povo hoje meio que deixou de lado. E não é mais falado tanto, ou batido muito nessa tecla sobre o jugo desigual. E tem gente que casa e tá tudo bem, vou viver minha vida, e eu vou pra igreja no sábado, e o outro não vai, e o outro não tá nem aí, e tá tudo bem. Só que não tá tudo bem. Porque se os dois não estão seguindo ao mesmo Deus, uma hora ou outra vai ter problema, vai ter conflito. Deixa eu colocar aqui o porquê, né? Se você não sabe o porquê, eu sempre gosto de explicar assim: a força que puxa para fora é muito mais forte. Não é que Deus não tem força, não é isso. Mas é que a influência de você colocar o pé para fora é muito mais forte do que você teria ao tentar puxar alguém para dentro. Porque o inimigo, ele não espera a autorização, ele te força a cair para fora. Aquela ilustração de Jesus bate na nossa porta solicitando a entrada, não existe isso para o inimigo. Ele força a entrada. Entende? Então, quando eu falo sobre jugo desigual, eu estou falando sobre uma briga desleal. Eu estou falando sobre uma briga de que aqui talvez exista a salvação. Então, talvez, tá? Aqui talvez exista a salvação. Lá fora eu tenho certeza que não tem. Por quê? Porque a salvação está junto com Jesus. Tá quando a gente se entrega a Ele. E tem muita gente dentro da igreja que ainda não se entregou. Então é possível que você esteja aqui dentro e não esteja no caminho correto. Então, percebe essa explicação aqui. Quando Abraão faz isso, ele está dizendo exatamente nesse caminho que eu estou indo aqui, ó. Procura aqui, porque aqui a gente ainda tem certeza. Ou procura lá, porque lá eu tenho certeza que Deus estará guiando, que eles dois vão estar adorando ao mesmo Deus. E que ao adorarem ao mesmo Deus, a descendência estará garantida.
Não no sentido de descendência dos filhos, precisamos fazer uma raça ariana, por favor, não é isso. É no sentido de vamos adorar ao Deus verdadeiro, porque ele é o único que merece adoração. Errado? Por aí? Certíssimo, mais do que certo, na verdade. E eu acho engraçado também, pastor, pegando na história de Rebeca, como que a Bíblia ela vai dar exemplos pra gente mais pra frente. É do tipo, se você não tá entendendo agora, só continua lendo, que daqui a pouco tudo vai fazer sentido. E quando a gente chega, porque Isaac e Rebeca, eles vão casar, vão ser felizes, e aí eles vão ter filhos, né? Ela não pode ter filhos, a que hora, pipipipopopó, a gente conhece essa parte da história. Eles vão ter gêmeos, aí os gêmeos vão crescer, vão casar. E quando chega em Esaú, Gênesis 26 vai falar pra gente que Esaú, ele casou com 2 mulheres que elas eram cananitas, né? E tem o nome delas, e aí fala assim, Gênesis 26, o verso 35. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. E se a gente for mais para frente, no capítulo, o último verso do capítulo 27, fala a Rebeca falando com Isaac, ela fala assim, a minha vida, aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et, que eram as mulheres de Esaú. E aí ela fala para Jacó ir onde? Na terra dela buscar uma esposa para ele. Por quê? Porque e aí vai explicar depois que Isaac ele não via com bons olhos as filhas de Canaã. Por quê? Porque ele já tinha 2 dentro de casa. Então ele sabe o que espera ele sabia o que era. E aí a gente vê a família inteira afetada pelo julgo desigual e não só o casal. Né? É a família sofrendo com a escolha errada, porque é como vocês estão falando, é muito mais fácil o mal prosperar, o terreno é mais fértil do que as coisas boas, né? É isso mesmo, que o outro lado chama mais atenção, não é que é melhor, é que chama mais atenção, ele atrai, como inimigo, ele não pede passagem, ele vem e arrebenta o que for preciso para te levar para o pecado, para te levar para o mal. Deixei para o último dia aqui, a gente já estourou todo o tempo, mas acho que é muito importante de falar sobre a quinta-feira. Eu gosto de falar que a quinta, normalmente é o último dia, sexta-feira, para a gente meditar um pouquinho nos textos que estão ali, mas a quinta-feira é o último dia de conteúdo real, e ali o título é A Prostituta é Julgada. Esse texto podia ser um texto pesadíssimo, e se você parar um pouquinho e pensar, ele é muito pesado porque ele tem muita importância, mas eu estou falando agora sobre profecia. Se você parar um pouquinho para pensar, a Bíblia nos coloca como o povo de Deus sendo a esposa pura, que se preserva até o casamento e agora permanece fiel ao marido, que é o próprio Jesus. Mas existe um outro grupo que são as pessoas que não aceitaram estar com Jesus e por isso elas são comparadas com a prostituta que se mistura, ou seja, pega a teologia verdadeira e ao invés de usar a verdadeira, ela mistura coisas, entendeu? Então essa é a ideia da mistura do cálice, eu esqueci a expressão. Como é? Babilônia? O cálice da fúria da Babilônia. Esse cálice está cheio de prostituição, de mistura, de coisas ruins. Ou seja, a teologia ela foi bagunçada. É isso. Não é que a teologia é o que a Bíblia fala, não. É o que eu acho, é o que o outro acha. E eu aceito qualquer coisa. Então, existe um momento na história onde a Bíblia descreve que esse tipo de pensamento vai ser julgado. E lógico, como a Bíblia usa imagens. Para exemplificar isso, ele usa a imagem da prostituta cultual. Eu acho que aqui tá um ponto que ninguém para pensar. Porque não era uma prostituta de rua. Não, eu tô falando sobre uma prostituta cultual. Ou seja, quando Gomer volta para a prostituição, ela volta para dentro do templo, onde ela era presenteada pelos presentes das pessoas que vinham ali para adorar e usava ela como um objeto de adoração. Mas percebe que é adoração o ponto. A gente está falando sobre Apocalipse, sobre Daniel, sobre a profecia está sempre falando sobre adoração. Esse é o ponto principal. É por isso que no final dos tempos, a prostituta, ou seja, o pensamento que não é a Bíblia, pura Bíblia, ele é julgado e ele é condenado. E aqui existe um problema da gente se misturar com esse pensamento do que não é só a Bíblia, a pura Bíblia. Isso é muito perigoso,
Por isso a Bíblia chama a gente em vários momentos, dizendo que nós precisamos ser a igreja verdadeira, a mulher pura, aquela que se preserva para o marido, que é o próprio Jesus. Vou salientar aqui, depois vocês podem comentar, Apocalipse 21, nos versos... Não, esse aqui já é o final. E esse aqui eu vou citar depois. Eu quero citar para você aqui Apocalipse 19, nos versos 1 a 9. Ali sim, a grande multidão que tinha ali como influência, o próprio Deus. Então eles estão no caminho do Senhor. Só que do outro lado existe a prostituta, que essa sim será jogada no lago de fogo e enxofre para pagar pelos pecados que fez. Não vai poder aproveitar do sacrifício de Cristo Jesus. Então aqui eu tenho um chamado de Deus do sai dela, povo meu, já falamos. Agora sim, daqueles que continuam no caminho errado, sendo os responsáveis por pagar pelos próprios pecados. E eu acho que aqui a gente pode parar um pouquinho e bem rapidinho tentar entender o que significa, né? Quem comenta? Pode ir, Henrique. Pode ir? Tá bom. Cara, é muito bom esse tema, mas nosso tempo já está avançado. Mas eu queria só deixar registrado duas coisas, né? A primeira é que o casamento é a união para a vida toda. E é legal que, independente do pecado, sermos impuros, imperfeitos, Cristo vem para nos renovar, nos purificar e, através do poder dele, nos tornar puros novamente, imaculados e nos tratar como a verdadeira noiva merece e deve ser tratada. E aí, a gente observa que Ellen White escreveu sobre isso também. E esse texto, por favor, leia. Isso, Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, página 43, diz assim: o casamento, uma união para toda a vida, é símbolo da união entre Cristo e sua igreja. O espírito que Cristo manifesta para com a igreja é o que o marido e a mulher devem revelar um ao outro. É isso aí. A gente perdeu isso como sociedade, está perdendo isso aí. Está se deixando levar como se fosse uma água de chuva qualquer. As pessoas estão perdendo essa intencionalidade no casamento de o marido e a esposa se revelarem um ao outro e eles se complementarem. A gente vê tanto casamento acabando, tendo divórcio, enfim, N problemas no fim dos tempos aí, mas é porque as pessoas esqueceram que o casamento ele deve ser um pedaço não vou usar a palavra céu, mas o casamento é algo tão importante que ele tem que ser tratado com a máxima exclusividade e importância, assim como Deus fez isso com a gente. E é engraçado, eu preguei sobre família ontem e eu falei sobre que Jesus fez o primeiro milagre numa festa de casamento. Jesus realizou o casamento de Adão e Eva, onde tinha perfeição. E quando ele volta para nos buscar e nós somos resgatados, nós teremos um casamento com Cristo, nosso casamento vai ser perfeito também. E não vai existir mais casamentos imperfeitos e problemas e discussões. Mas por quê? Porque estaremos revestidos e purificados e renovados. Então, sofreu uma dor que não era dele, pagou um preço que não era para ele pagar. Por quê? Porque ele amou, nos amou primeiro. E aí que falta hoje no casamento. Então, a minha dica para você que está assistindo essa lição aqui é: ame mais a sua esposa, ame mais o seu parceiro, mas busque os dois juntos refletir Cristo no casamento. E deixar que ele seja o centro do casamento de vocês. Para que assim, vocês, mesmo sendo imperfeitos, possam ter uma vida de perfeita comunhão. Marcele. Eu queria pegar esse gancho do Henrique sobre o que é o casamento, sobre valorizar o casamento. E tem um texto essa lição aqui que eu uso, inclusive aproveitar para fazer a propaganda, ela é o auxiliar do professor que vem com os comentários de Ellen White. Se você tem interesse de aprofundar mais, se você gosta de Ellen White, é sempre bom ver os comentários que ela traz. E aí, na sexta-feira, ela terminou com uma citação, assim, eu achei belíssima, que diz, ela tá falando do casamento, né, a relação entre marido e mulher, e ela diz, embora possam surgir dificuldades,
perplexidades e desânimo, nem o marido nem a esposa devem alimentar o pensamento de que a sua união é um erro ou uma decepção. Resolva cada qual ser para o outro tudo o que é possível, que as primeiras atenções continuem. De todos os modos, animem um ao outro nas lutas da vida. Que haja amor mútuo e mútua paciência. Então o casamento, em vez de ser o fim do amor, será como que o seu princípio. E aí a frase que eu citei agora há pouco, né? O calor da verdadeira amizade e o amor que liga coração a coração é uma antecipação das alegrias do céu. E aí eu vejo um paralelo muito claro aqui. Ela está falando do casamento como nós conhecemos entre um homem e uma mulher, mas essa ideia de que vai ter dificuldade, vai ter perplexidade, vai ter desânimo, ela se aplica para a nossa vida com Cristo. Não é uma vida fácil. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas não é porque você está tendo aflição que você tem que pensar que a sua união com Cristo foi um erro ou que ela vai ser uma decepção. E essa frase, né, que as primeiras atenções continuem, não é o que a gente tem em Apocalipse? Volta para o primeiro amor, porque é no primeiro amor que está o seu encontro com Cristo, né? Então, eu queria concluir com essa ideia de olha para o casamento como a sua relação com Jesus, né? Você que já é casado, que ainda vai casar, que está pensando nisso, ou que ainda é solteiro, mas é sempre bom a gente pensar um pouquinho mais para frente. Pense em trazer essa paz, trazer essa antecipação das alegrias do céu para a sua vida e usar isso como uma forma de você estar mais perto de Deus e de você refletir a Ele, não só para os outros, mas dentro da sua casa, que esse é o objetivo principal. Esse é o principal objetivo. Eu vou concluir com um último comentário aqui, que acho que isso aqui é muito importante. Falamos sobre o casamento aqui, e tem mais um ponto sobre o casamento que é muito importante a gente parar um pouquinho para pensar. Porque aqui, ou melhor, qual é a forma como Deus amou a mulher, como Jesus amou a mulher? Lembra como é que foi a forma que ele demonstrou o amor dele? Morrendo, dando a própria vida. Aí eu me lembro de tantos outros casamentos que eu vi que terminaram porque um não entendia o outro, porque um não o outro, porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho, mas eles se esqueceram de que o nosso objetivo é representar ou imitar a Cristo. Percebe aí? Então, falando sobre profecia, o que a profecia diz pra gente claramente? O amor de Cristo se revela a nós quando a gente imita o amor de Cristo. Como? Dando a vida pelos outros, em favor dos outros, porque o que Cristo fez por nós foi dar a vida por cada um de nós. Isso é amor, entendeu? E eu não posso falar só do meu marido, da minha esposa, eu tenho que falar sobre tudo, porque isso é amor, é dar a vida um pelo outro. E aí eu chego no que eu entendo aqui como o final dessa lição de quinta-feira, né? Ao invés de a gente ficar procurando amor em deuses falsos, em chamados bonitinhos, em luzes ou em, apetrechos que podem fazer meu casamento ser melhor ou não, isso não faz ser melhor. O que faz ser melhor é uma vida entregue a outra pessoa. Falando sobre vida espiritual, voltar ao primeiro amor. Entendeu? Falando sobre vida espiritual, retornar ao Deus Todo-Poderoso, porque é só com Ele que a gente pode ter felicidade. A única felicidade que nós podemos ter vem de Cristo Jesus, é nele. E acabou. É engraçado, né? Porque às vezes a gente fica defendendo, eu vou falar uma coisa dos teologanos, tá? A gente lê lá Ellen White dizendo, a gente ouve as recomendações, todo sermão tem que ser cristocêntrico. E eu fico perguntando, toda vez que eu termino a lição de escola sabatina falando sobre isso, volta para Cristo, ama Cristo. Se não estiver falando de Cristo, tá falando do quê? Eu fico assim, mas porque se você falar de Cristo, ou melhor, se você colocar de amor, se falar sobre Bíblia, você está falando sobre Cristo, porque de alguma forma você vai acabar caindo no amor de Cristo, que é entregar a própria vida por nós. Ou seja, todo sermão ou todo momento que eu estou falando sobre Deus, se eu estou sendo eficiente naquilo, estou falando sobre Deus, eu estou sendo cristocêntrico, porque Cristo tem que ser o centro da nossa vida, e esse aqui é o nosso grande objetivo principal. Preciso encerrar. Marcele, Deus abençoe você, muito obrigado. Deus te guie sempre. Obrigado pelos pensamentos aí, pode falar. Não, eu só ia agradecer mesmo.
Então tá bom. Henrique, a mesma coisa para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guie. Muito obrigado aí por estarem comigo. Vocês não têm ideia o quanto tá tarde, tá? Nessa nossa gravação aqui. Mas que Deus continue guiando a vida de vocês. Eu preciso despedir vocês aí, pedindo para você não se esqueça de estudar a lição da Escola Sabatina, tá bom? Não esqueça, vai lá, vai lá. Se você por acaso não tem a lição da Escola Sabatina ainda, no link fixado no comentário desse vídeo, tem ali a lição da Escola Sabatina virtual para você poder clicar, assistir ou ler. Tem também como assistir e você vai poder estudar a lição da Escola Sabatina, tá bom? Marcelo orou no começo. Henrique, termina dividindo esse momento de oração pra gente, por favor. Depois não falo mais nada, só falo tchau, tá? Muito obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Oremos. Santo Eterno Deus, obrigado, Pai, porque nós temos a oportunidade hoje de estudar a sua lição, de refletirmos sobre como se conduziu o seu povo, mesmo sendo um povo imperfeito, cheio de defeitos, mas que quando estavam revestidos do Senhor, resplandeciam e brilhavam, Pai. Eram diferenciados, porque eles estavam sob a tua santa proteção. Mas, Pai, que nós possamos hoje, como um povo remanescente, pregar a tua palavra, proclamar a tua mensagem, mas que nós possamos estar revestidos do teu poder, da comunhão com o Senhor, do teu Santo Espírito, para que juntos possamos se lembrar que ainda há tempo de salvar muitas pessoas por aí, mas principalmente o nosso maior desejo é, como noiva, ver o Senhor voltar para nos buscar. Amém. Sermos purificados juntos para o casamento celestial. Pai, renova o nosso coração, nossa mente, nosso espírito e nos dá ânimo para continuar. Mesmo sabendo das dificuldades, dos problemas, assim como muitos enfrentam no casamento, nós possamos voltar os nossos olhares a Ti e saber que o Senhor é o Senhor. Obrigado por tudo, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Beijo pra vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tá vendo?